aqui, primeiro, que é dobradinha de live sim, porque a gente vai estar aqui agora com o Atalho. O Atalho, Samuel Saraiva. E só explicando basicamente, rapidamente, para quem está aqui, o Atalho é um projeto onde eu, mais 6 pessoas, nós vimos a necessidade uma demanda muito alta do mercado entre o que a gente aprende na teoria e levar para a prática. Então, com essa necessidade, com essa gana da gente sempre saber da importância de coisas teóricas serem levadas para a prática, principalmente na educação física, o Atalho nasceu. E a gente sempre vai juntar 2 pilares. Essas lives que estão acontecendo na maratona, que hoje, por um acaso, é o último dia, todos esses assuntos correspondem a 2 pilares muito importantes, que é a capacidade técnica e habilidades pessoais. Nós lidamos o tempo inteiro com pessoas, então não adianta nada a gente ser muito bom tecnicamente se nós não temos essa capacidade de passar para o cliente, de entender a empatia, entre outras muitas coisas, inclusive a inteligência emocional. Então o Atalho vem com essa missão de pegar a teoria, de pegar além do que a gente aprende na faculdade e principalmente transformar na prática para que construímos novos pensadores, novas pessoas que querem contribuir com a saúde do nosso aluno, entre outras coisas. Então, obrigado para você que está aqui. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia com a Edma Alves, que eu vou chamá-la, não com a minha geladeira que acabou de aparecer. Deixa eu chamar a Edma. A gente começar. E aí, Thiago? Olá. Bom dia. Bom dia, Deixa eu tudo ajeitar bem? aqui para não me cortar. Tudo Tá bem, ótimo. você? Não, agora não tá ótimo, não. Tudo bem. E agora? Tá bem. Bom Bom, eu tava dia. explicando às pessoas por que o Atalho aconteceu e, sem dúvida, Voltei agora, te ouvi. tá bom. Então, obrigada por você estar disponibilizando aqui. Como eu falei, chito a bola aqui. Me E, botou muita responsabilidade. mas é Eu porque eu sei que eu vi. tô falando, eu sei que eu tô falando. Com certeza, o que você se propor a fazer, você vai fazer muito bem, porque você vai se dedicar muito sempre. Essa é uma verdade. Então, eu queria que você começasse primeiro se apresentando para quem não te conhece e, principalmente, além de você se apresentar, porque eu já enchi um pouco a sua bola, eu queria que você falasse, Edma, o que vai facilitar a minha vida eu entender do assunto que você vai falar, tecnologia, principalmente de forma prática. Por que eu preciso saber e o que isso vai me trazer como benefício? Beleza. Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos. Bem feliz de estar com o Atalho, com esse grupo maravilhoso. Então, vou me apresentar de um jeito que o Alan se apresentou, que eu gostei bastante. A gente é muito mais além do que a nossa profissão, né? Então, eu sou uma pessoa que eu amo aglomeração e, com certeza, a tecnologia está me ajudando muito nesse momento, porque eu realmente gosto muito de estar com as pessoas, de trocar ideia. Eu valorizo muito minhas relações. Ao longo da minha vida, eu acho que eu construí boas. Então, eu gosto de usufruir e a tecnologia tem me ajudado muito nesse momento. Sou uma pessoa que eu sou apaixonada por esportes e por isso que eu fui fazer educação física, né? Quando eu entrei na educação física, eu descobri que a educação física era muito maior do que eu imaginava. E até hoje, 13 anos depois de formada, eu ainda descubro que ela é maior ainda. Então, eu sou muito apaixonada pela minha profissão, pelo que ela faz pelas pessoas. Ela me conecta com uma coisa que eu gosto muito, que é de estar com pessoas. Então, realmente faz muita parte da minha vida. Em terceiro lugar, assim, para me apresentar, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de saber, mas nunca gostei muito de estudar, até os 20 anos. Então, eu gostava de saber, mas tipo, eu não tinha muito a cultura da leitura. E desde os 20 anos, assim, mais ou menos, né? Eu mudei isso. Depois dos 20 anos, eu li bastante. E esse tema entrou na minha vida através de uma leitura, através de um livro, que chama 21 lições do século XXI, do Harari, que é bem citado aqui quase sempre em todas as lives. Se alguém for falar de pessoas,
tem que ler o Harari, tem que citar ele de alguma forma, porque da nossa geração ele é incrível mesmo. Então, eu sou muito intensa e isso na minha vida, em alguns momentos, não necessariamente foi muito bom. Então, hoje sou uma pessoa que eu busco equilíbrio, né, entre a intensidade de entregar o melhor e a minha saúde. Então, eu estou sempre equilibrando esses dois pratos aí. Então, resumidamente, essa sou eu. Sobre o assunto. Então, como eu falei, ele entrou para mim através de uma leitura. E essa resposta, Rafa, sobre por que tecnologia é importante hoje, parece às vezes até muito óbvia. E ela é muito ampla. Mas eu vou tentar trocar aqui em três maneiras essa resposta, tá? Poderia dar muitas, mas vou tentar me focar em três. Se a gente for, por exemplo, pegar o atalho, vamos fazer uma retrospectiva aqui da maratona. Primeiro assunto foi empreender. Cara, você precisa de tecnologia. E não necessariamente estou falando para você fazer um negócio online, não. Se você for fazer um negócio físico, for fazer um negócio presencial, alguns processos do seu empreendimento vão se passar pela tecnologia. O segundo ponto, que foi marketing digital, não preciso nem falar, né? Marketing digital e marca no mundo digital. Você precisa de tecnologia. O terceiro e quarto ponto que... autoexplicativo. O terceiro e quarto ponto, que foi mais relacionado à parte técnica, hoje para você estudar, você precisa ir nas bases de dados. E como você consegue ter acesso às bases de dados? Através de tecnologia. Tem aquele site lá que libera os artigos pra gente, que eu não posso falar qual é o nome. Que a gente não vai falar o nome. Mas se não fosse ele, eu não saberia, acho que, sei lá, 1/3 do que eu sei hoje. Então, assim, a ideia... Ou saberia estaria pobre. Exatamente. Então, a ideia de levar a informação ao redor do mundo para todos, o acesso fácil hoje da informação, de você estudar, passa pela tecnologia, né? Depois a gente falou de habilidades relacionais. Hoje, você se relaciona muito mais com o seu cliente. Não é só naquela hora da aula. Não é só aquele momento presencial que você está com ele. Hoje, você se relacionar com o seu cliente é muito além da aula. Então, a tecnologia te ajuda nisso. Controle de finanças. Pô, nem fala. Quantas as planilhas ajudam a gente? Enfim. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva só pelos temas que o Atalho levantou, a tecnologia está em todos eles. E ela ajuda em todos eles, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, nesse livro especificamente, ele tem um capítulo chamado Trabalho, né? E a tecnologia, essa frase tem que ser bem falada, ela vai impactar todas as profissões. E aí você pode colocar esse impactar, eu não vou colocar nenhum julgamento para bem ou para mal, tá? Mas é um fato que ela vai impactar a sua profissão. Então eu vou falar por mim. A profissão hoje representa algo muito importante para mim, principalmente por dois motivos. Primeiro que ela é minha fonte de renda, é onde eu vou conseguir conquistar os meus sonhos, falando de financeiramente. Travou, mas você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, beleza. Então, ela tem a profissão, o trabalho, né? Ela tem um pilar financeiro importante para mim, é onde eu vou prosperar e conseguir meus bens, meu lazer, enfim. E hoje o meu trabalho representa é uma maneira que eu contribuo para o mundo também. Então, ela está ligada ao meu propósito de ajudar as pessoas. Então, se algo vai impactar em duas fontes importantes, que é a minha fonte de renda e meu propósito, eu tenho que prestar atenção. Então, o profissional ele tem que se atentar porque ela vai impactar. E quem ficar por dentro vai ter mais chance de se adaptar a esse impacto. Então, por que ele tem que saber? Para não ser pego de surpresa. Porque você ser pego de surpresa diminui as suas chances de tempo de reação. E aí talvez você fique obsoleto. Talvez você fique para trás dentro de um mercado muito competitivo. Tá? A gente estuda história com alguns marcos de tempo, né? Então, vou dar um exemplo do conteúdo que eu mandei lá no Telegram. A primeira revolução industrial foi de 1700 não sei o que a 1820. Aí a gente acha, pelo nosso jeito de raciocinar, que em 1820 tudo mudou. Foi assim, foi um marco, foi um tempo. Não é assim que acontece. As mudanças vão acontecendo, né? E a gente tem algumas datas para marcar, para ensinar, para ser didático, mas as mudanças elas vão acontecendo no dia a dia.
Então, você está atento no dia a dia. Daqui a 200 anos, alguém vai estar estudando a gente falando assim, em 2020. Mas não foi 2020, foi uma coisa que foi acontecendo, né, Gradativa, né? ao longo do tempo. Então, exatamente, saber sobre tecnologia, então, é para você não ser pego de surpresa. Porque ela vai mudar o jeito que você trabalha. Beleza? Perfeito. Nós estamos com delay, tá? Mas segue aí. Não, então é isso, basicamente é isso, porque hoje um profissional moderno, ela está dentro de muitas partes dos processos da profissão, né, do que você faz, e porque ela vai mudar a sua profissão, talvez de um jeito, enfim, não quero muito entrar nesse mérito. É isso, por isso que a gente tem que saber de tecnologia. Isso aí. Né, do que a tecnologia pode trazer para a gente, e eu não tenho dúvidas que tem muitas soluções também. Queria que você listasse, Edma, 5 pontos, 3 ou 5 pontos que você escolhe com relação ao que eu preciso saber hoje sobre tecnologia ligada à minha profissão. Rafa, eu te ouvi bem, mas parece que o pessoal não. 3 dicas práticas que eu preciso saber sobre tecnologia. Para eu já começar a estudar, quando terminar essa live, eu já vou começar a me atualizar, porque isso vai ter um reflexo na minha profissão e vai me ajudar principalmente. Beleza, eu ouvi. Pessoal, todo mundo está ouvindo aí a pergunta, eu consegui ouvir bem. Então, eu tenho ficado mais curiosa sobre o assunto, tenho pesquisado. Será que eu Voltei, eu tive sair e que voltar botar. vai Não, melhorar? não, sou eu, tá? Vamos lá, a minha internet está bem ruim. Galera, eu vou repetir. A Edma vai me dar 5 dicas práticas do que a gente precisa saber sobre tecnologia. Acho que agora tá melhor. Vai lá, Edma. Então, Acho que foi. beleza, eu vou falando, as dicas se misturam, você vai me falando aí se não ficar claro, tá? Pode deixar. Primeiro ponto eu chamo de saber em que momento estamos, tá? Pelo que eu tenho lido, a gente está no momento que eu criei, tá? Esse nome, que é recolher dados. Então, as tecnologias, as empresas, as marcas, elas estão criando tecnologia, juntando tecnologia para recolher dados. E aí eu vou explicar um pouco mais como faz isso e que dados são esses daqui a pouco. Mas, para dar um resumo, em que momento estamos? Estamos no momento de recolher dados sobre as pessoas, tá? Isso se faz, isso é possível. A gente tem que entender tecnologia como uma soma. Então, se eu crio um computador, vou dar um exemplo de um computador aqui. Eu crio uma tecnologia e eu crio outra, elas se juntam e formam uma melhor. E aí, porque eu tenho essa, eu consigo formar uma melhor. Então, essas coisas elas vão... E hoje é muito rápido, né? Então, a tendência... Por isso que a gente fala que a tecnologia é exponencial, porque as informações chegam muito rápidas hoje de um lugar para o outro. Então, se um cara no Japão criar uma tecnologia, ele consegue rapidamente mandar para uma outra região do mundo que o cara interage com essa tecnologia, pensa de novo, tá? Então, essa frase, em que momentos estamos, pode ser que daqui a um mês seja diferente. Então, a primeira dica é: coloque como uma rotina uma busca por esse assunto,
porque isso não é como antigamente, a gente gravava um curso, ficava um curso 1 ano gravado e... Eita, acho que caiu, hein? Edma vai voltar, gente. A internet. Nós estamos dividindo a mesma internet, né? Então corre esse risco. Tô no Wi-Fi. Vou convidar a Edma de novo, gente. Só um minutinho, deixa eu achar ela aqui. Entra aí, Edma. Tá bom ou tá ruim? Vocês estão me ouvindo bem, não estão, gente? Mas para tudo nós temos um jeito. Ela tá aqui, se não der certo, ela vem aqui, senta no meu lugar e fala. Para tudo na vida tem um jeito. Qualquer coisa eu vou pra sala. Vem aqui, senta aqui no meu lugar, fala um monólogo, tá ótimo. Então, beleza. Vocês ouviram até a parte do que momento estamos, a tecnologia vai se somando, então isso muda muito rápido. Sim, você falou isso aí tudo. Ouvimos. Tá, então a gente está no momento de recolher dados. E por que a gente faz isso? Basicamente por junção de 3 tecnologias, né? Então, anotem, que chama Internet das Coisas, IoT, é um termo, se você jogar no Google, a inteligência artificial e o aprendizado das máquinas. Então, Internet das Coisas significa que hoje, por exemplo, a tua geladeira tem internet, a sua geladeira informa um outro dispositivo, um outro aparelho. Então, essas informações, elas não dependem mais de um servidor, de um computador. Elas vão de coisas para coisas. Do seu relógio para o seu celular, do seu celular para a sua televisão, do seu sofá, do seu aspirador de pó, do seu robozinho que limpa a sua poeira. Tá? Então, isso tudo transmite dados para um outro... Então, isso é a internet das coisas. Isso aumenta muito a velocidade de conexão de informação. Tá? Não precisa mais passar por um servidor, alguém tratar essa informação ou jogar no sistema. Hoje é muito mais... Segunda coisa é a inteligência artificial, que é a capacidade de processamento da nossa inteligência dentro de um sistema físico. Tá? Eles estão tentando colocar, literalmente, a capacidade do humano, dessa inteligência do humano dentro de algum sistema físico. Aí alguns exemplos de inteligência artificial, que hoje é muito também comum na sua vida, mas a gente talvez não repare que isso é um avanço da inteligência artificial. Quando você não quer escrever muito no seu WhatsApp, você aperta um botãozinho lá, fala, ele transforma a sua fala, ele reconhece a sua fala e transforma num texto. Isso chama reconhecimento de fala, é uma capacidade do humano, é uma inteligência humana, e hoje já está dentro do sistema físico. Você reconhecer o objeto. Hoje, quando eu aponto o meu celular, ele sabe se é uma pedra, se é um cachorro. Então, isso é um reconhecimento de objeto. Isso é uma inteligência artificial. E aí poderiam ter tem vários exemplos aqui. Essas inteligências vão somando e vão se formando novas tecnologias, tá? E o terceiro ponto é o aprendizado das máquinas. Só uma coisa que eu esqueci de falar da inteligência artificial. Ela é dependente do humano ir lá, muitas vezes, inserir os dados. Então, eu ensino a máquina a reconhecer quando é um cachorro. Eu ensino a máquina, eu insiro dados, eu programo essa máquina e ela aprende o que é. Só que a máquina hoje, ela consegue aprender, que eles chamam de machine learning, que é o aprendizado das máquinas, tá? O que significa isso? Que ele não é mais dependente de eu inserir os dados dele. Eu coloco regras no programa e ele, por repetição, ele aprende sozinho, tá? Eles brincam que é o aprendizado por repetição, é como se fosse uma experiência. Como a gente aprende com nossos erros e a gente ganha experiência. Exatamente. É exatamente isso. A gente aprende por experiência, eu tento, erro, aprendo, a máquina do mesmo jeito. Ele limita regras, deixa ela processar aquela regra, e quando ela ganha, quando ela acerta, ele dá um parabéns e ela aprende com aquela experiência. 2 exemplos que ficaram muito famosos foi quando, em 97, a máquina ganhou
do xadrez, do melhor homem do xadrez do mundo, em 97. Em 2011, existe um programa de respostas e perguntas nos Estados Unidos, que é muito famoso, que é o contrário. Ele te dá a resposta e você formula a pergunta. E a máquina ganhou também. Só inseriram as regras do jogo lá na máquina e ela conseguiu ganhar dos melhores lá daquele jogo. Então, ficou muito famosa essas duas situações. Para tu ver, em 97, né, em 2011... Então, quando você junta essas três coisas, que é a internet das coisas, a capacidade da máquina pensar e reconhecer alguns padrões humanos e a capacidade da máquina aprender, você tem absorção de dados. Então, nada disso acontece se não tiver dados. E quais são esses dados hoje? Tá? Bom, aí já... Então, o primeiro ponto, que é em que momento estamos, eu acho que tá bom, ficou claro? Sim, ficou. Beleza. O segundo ponto é entender que dados são esses, o que eles querem saber, tá? E a gente chama de fusão dos 4 mundos. É a fusão do mundo digital, a fusão do mundo físico, biológico e social. Então, hoje a gente tem uma rede social, é uma função clara desses 4 mundos, né? Você tem ali o mundo físico, que é, por exemplo, o seu telefone. Você tem o digital, que é a rede. Você tem o social, que você conversa com outras pessoas, mas são pessoas, é um biológico. Então, essa é uma tendência. Você vai ter mais dispositivos que juntam esses 4 mundos, cada vez mais, tá? E principalmente, quais dados que estão importando mais a eles? Os biológicos. Porque pensa, quem tem dinheiro? O homem. Uhum. Quanto mais eu souber sobre ele, como empresa, tá? Mas eu posso vender para ele, solucionar problemas. Quem tem dinheiro, quem tem problema, né? O problema quem tem são os homens. Então, eu posso solucionar os problemas dele e, com isso, valorizar minha marca, meu produto, enfim. Então, eles estão atrás de dados biológicos para ajudar a gente a resolver os problemas. Edma, isso tem a ver também com o controle das emoções? Então, a emoção, eles estão... Eu assisti uma série bem próximos, tá? De já identificar. Vou dar um exemplo. Você, quando tem alguma emoção, você expressa no seu rosto. Sim. Você expressa na sua frequência cardíaca. Uhum. Você expressa na sua frequência respiratória. Isso tudo são marcadores que hoje o dispositivo consegue pegar. Então, olha só. Vamos dar um exemplo. Fiquei muito feliz. Tá? Por algum motivo. Aí eu tô com um relógio. Eu vou falar de quais são os tipos de dispositivos depois, mais comuns, né? Aí o relógio viu que eu fiquei com a frequência cardíaca mais elevada. O meu celular, para um reconhecimento de face, que o meu celular já faz isso. Ele viu que eu levantei essa sobrancelha, minha boca fez assim. Então ele começa a juntar esses dados e, quando a Edma vê a Rafa, ela fica feliz. Então, ele tem essa facilidade de juntar dados hoje, tá? Então, essa fusão, é isso. Eles estão em busca disso. Quanto mais emocional, e a gente sabe que a venda ela é muito emocional. Então, quanto mais reconhecimento emocional, eles estão atrás exatamente disso. 2 coisas que eu tenho lido. Emoção, como codificar, né? E criatividade. Legal. Tá? Do movimento também. Colocaria 3 coisas de como o movimento acontece. Essas 3 coisas, tá? Então, a nossa... entre aspas, vou falar uma frase aqui. A nossa sorte é que nós somos muito complexos. Não é tão fácil de desvendar assim as coisas. Vou dar um exemplo. A nossa frequência cardíaca se eleva por milhões de motivos. Por muitos motivos. Não é só porque eu estou feliz. Sim. Eu posso estar fazendo... Então, isso ainda confunde o sistema, ainda confunde lá as informações. Dificulta criar algoritmo para tudo. Mas assim, como eu falei, as tecnologias estão melhorando e mais do que isso, existe um investimento, uma busca para isso. Tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Vou dar 2 exemplos aqui dessa fusão de mundo. A Alexa, da Amazon, é um sistema físico, é uma bolinha, tem um tablet também. Dentro do sistema digital, que por reconhecimento de voz, ou seja, um sistema biológico, a voz do humano, ela faz alguma tarefa, pode ser até inclusive uma tarefa social. Então a Alexa é um bom exemplo disso. Você vai lá e fala, Alexa, toca a minha música do Spotify.
Entendeu? Então, esse é um exemplo. Por exemplo, impressora 3D. Você pega a impressora, que é uma coisa física, aí ela tem dados digitais e ela imprime um órgão. Isso é muito surreal. Isso é muito surreal. Então, mas assim, acho que o motivo dessa live, eu já vi que eu vou passar do tempo, meu Deus do céu. Vai não, mas vai, enfim, esse é o objetivo. É tirar essa ideia do futuro que não vai chegar nunca da cabeça das Perfeito. pessoas. Perfeito. Tá? Ela tá muito próximo. Tá muito próximo. Então, não seja pego de surpresa quando acontecer. Então, acho que é o principal motivo da gente ter colocado o tema na maratona, é porque não encare como uma coisa futurística, impossível de estar na sua vida. Porque já está. É só você identificar. Se você não conhece, se você é ignorante, você tem mais dificuldade de identificar. Então, tá? Uhum. Então, exemplo. Então, o segundo ponto é esse. A gente sabe que momento a gente está, a gente sabe que dados são esses que eles estão interessados, tá? O terceiro ponto que eu queria lembrar que o profissional de educação física, ele tem a vantagem de estar em dois grandes mercados, que é o mercado da educação e o mercado da saúde, né? Então, a gente tem que extrapolar e usar esses dois lados da nossa profissão que possibilita. Às vezes, a gente São os esquece... mais crescem, né? Então, dentro dos 5 mercados de tecnologia, desses 5, um é a saúde e o outro é a educação. Então, a gente está em 2 desses grandes mercados. Então, não deixe de lado esse seu ramo da educação. Você tem boas alternativas para educar tanto outros profissionais, hoje em dia, à distância, Sim. como educar o leigo, né? Uhum. Nós não vivemos só de treino, né? Podemos, sim, educar a população de algumas formas. E aí eu queria destacar 2 ferramentas que têm se apresentado boas. Uhum. Não é nenhuma propaganda, mas é pela facilidade. O Simpla, hoje, se você criar um evento lá, ele te disponibiliza uma ferramenta para você atingir um grande número de pessoas. E o Hotmart, ele te ajuda, ele te ensina a você fazer o seu curso. Se você clicar lá, ele vai te ensinar o passo a passo. Porque é interessante para ele que você tenha o seu curso lá. Então, ele te ensina. Tá? Então, terceiro ponto, terceira lembrança, a tecnologia, não deixe ela só para o lado da saúde, também pense ela para o lado da educação. Legal. Vamos lá, quarto ponto, saber quais dispositivos aí estão disponíveis para nos ajudar, tá? E aí, eu vou falar alguns termos em inglês, não é porque eu quero gastar meu inglês, não, é porque se você jogar... porque se você jogar... Vai ficar gravado, hein? Se você jogar no Google, em português, talvez você não ache que você está procurando. Então, há um nome em inglês para quem vai pesquisar. Então, é gadgets. Treinei, hein? G-A. Escreve aí depois pro pessoal. Vou escrever. G-A-D-G-E-T-S. G-A-D-G-E-T-S. São dispositivos, tá, que são criados para solucionar coisas do nosso cotidiano. Tá? Então, por exemplo, o robozinho que limpa a nossa poeira. Uhum. Tá? Problemas? Seriam problemas? Então, exatamente. Então, são dispositivos que talvez já existissem, não precisa ser uma inovação, uma invenção, tá? Uhum. Mas que aí é adicionado tecnologia nele, é adicionado inteligência artificial nele, e aí eles se tornam, me ajuda a resolver um problema, uma inovação, exatamente, tá? Uhum. Dentro desses dispositivos, a gente tem os trackers, que eles são rastreadores, medidores de atividade. E aí está mais relacionado ao nosso condicionamento, né? A que a gente usa para a área da saúde, tá? Então, se você quiser procurar mais, é trackers. Esse é bem fácil, não precisa ser soletrado. Não, precisa sim. Soletra aí, por favor. T-R-A-C-Q... Que ou K? K. E-R-S. Obrigada. Tá. Então, beleza. Os trackers são ferramentas que rastreiam alguma atividade que você quer, né? Por exemplo, a sua localização, o seu deslocamento, a sua frequência cardíaca, a sua pressão, já tem pressão arterial, já tem dioxímetro, já tem
de VO2, já tem. Então, são dispositivos que você coloca em você para rastrear alguma coisa que você quer. Legal. Os mais famosos são aquelas fitas, tá? Que de pulso que você Sim, coloca, tá? A marca mais famosa disso é Fitbit. Quem quiser pesquisar. Então, são fitas que você coloca, que você vai rastrear algumas informações que você... Para que eu preciso saber disso? Hoje, a saúde, a gente sabe que a atividade física, o exercício físico é uma das coisas, né? Importantes para a pessoa ter. O educador físico moderno, ele precisa se relacionar com as outras áreas. Ele precisa saber sobre o sono, ele precisa saber um pouco sobre, além do exercício físico, a atividade física que a pessoa faz. Então, você consegue, através desses dispositivos, ter mais informações dos clientes, tá? Legal. Então, essas fitas. O segundo, bem famoso também, são os relógios que as marcas oferecem. A Apple, por exemplo, lá o Apple Watch. A Samsung tem um Active 2 também, que é bem famoso. E para quem é mais aventureiro e gosta de mais coisa outdoor, eu recomendo a marca Garmin, que ela é muito completa. Eu fiquei impressionada ontem quando eu comecei a olhar especificamente esse relógio da Garmin. Olha que interessante. Ele tem mapas de mais de 4.000 resorts do mundo. Então, se você vai esquiar no resort, no Clube Med da França, ele já tem um mapa do esqui lá. Quando você estiver nessa montanha, ele já vai te ajudar. O GPS já vai te ajudar para onde que você tem que ir. Tem mapa de golfe, mapa de trilha. Então, para coisa outdoor, eu recomendo mais essa marca Garmin. Tá? Para uma pessoa com atividade física mais, entre aspas, normal, do dia a dia, do cotidiano, essas fitas, esses relógios super atendem, tá? Tem informações ali suficientes, mas para quem vai trabalhar mesmo com esporte, com marcadores mais, aí tem que procurar essas marcas um pouco mais avançadas. E aí eu selecionei 3 desses dispositivos que me chamaram mais atenção, por não serem mais comuns. Porque a fita e o relógio já têm um tempo no mercado, já são mais comuns, né? Sim. Que são os relógios, um óculos de natação, que chama, eu botei, gente, eu não esqueci o nome, Form Swim Goggles. Eu vou botar depois, a gente bota lá. Que é o seguinte, o óculos de natação... A gente bota no grupo, pode ser? Do pode, Telegram? Pode. O óculos de natação, ele gera uma realidade que você consegue visualizar, enquanto você está nadando, a sua velocidade, o tempo que você está fazendo, a velocidade, eu falei, né? A distância que você percorreu, o seu ritmo, a sua frequência cardíaca. Então, você está com óculos de natação e está vendo uma realidade mais distante o seu tempo, por exemplo, você está controlando lá. Pô, não, tem que ir mais, tem que ir menos. Eu achei super interessante e inovador. Quis trazer aqui para vocês. Uma meia também, tá? Que ele marca a velocidade que você coloca para correr, ele marca a velocidade que você está correndo. E através do aplicativo dessa meia, se você está com fone, ele vai te dizendo: oi, Edma, você está a 10 km por hora. Que louco. Aumente mais a sua velocidade. Ou o seu ritmo caiu. Ele vai te dando informações real time da sua corrida. E outra coisa, além de velocidade e ritmo, ele dá sobre amortecimento. Como está o seu amortecimento na passada. Nossa, que legal, hein? Achei bem interessante também. E o que eu achei mais legal, e aí eu me surpreendi muito, é um anel. Um anel que você coloca. E é o mais completo para informações de saúde que se tem hoje, tá? Eu vou até anotar, você vai falar aqui, ele mede, sobre o sono ele mede muita coisa. Se você foi no sono profundo, a eficiência do seu sono, a hora que você dormiu, quantos estágios você teve, o seu tempo, a hora que você deveria despertar, sobre coisas do dia a dia, sua temperatura corporal, sua frequência cardíaca, sua variabilidade da frequência cardíaca, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. O seu, eles chamam de score de prontidão, quanto você está pronto para se desafiar de novo. Não, deveria descansar um pouquinho mais. Não, você está pronto, pode ficar um pouco mais intenso. Tá? Eu falei, a temperatura do corpo, o seu tempo de inativo. Então ele te mostra, opa, ficou muito tempo inativo, vai lá, quantos passos você deu. Então, assim, é o mais completo que eu achei. É um anel que chama Oura Ring. Esse vale a pena você escrever pra galera aí. Soletrando. O-U-R-A. O-U-R-A
espaço Ring. Ring, tá. R-I-N-G. Aura Ring. Me impressionou muito esse anel, por ser, primeiro, fácil de usar, né? Não afeta tanto, e é pro dia a dia. Não tem É a ver só caro? com Você treino. sabe essa informação de quanto ele vai? Quanto ele custa? Não achei muito caro, não. Ó, eu posso estar falando aqui, mas acho que era $300. Nossa, não é caro. Se você Não, comparar com os dispositivos os posso estar relógios, né? falando besteira? Procurei muita coisa, Rafa, vi preço de muita coisa. Confesso que eu não sei, mas joga lá que Tudo você vai ver, tá? Tá bom, Então, pode seguir. terceira dica, eu já me perdi, eu acho que era a Quarta. terceira. Quarta dica é saber os dispositivos que estão disponíveis no mercado, Isso. entender como eles funcionam, como que eles podem te ajudar nos marcadores que você precisa, Uhum. tá? Óbvio que isso não substitui você chegar e perguntar para o seu cliente como foi o dia dele. Não é isso que a gente está falando. Que você não vai mais, de maneira nenhuma, ter a relação de querer saber dele. Mas, às vezes, são informações rápidas que você pode mudar uma estratégia mais rápido, tá? Então, fiquem atentos a esses, que tem muita coisa nova aí. A quinta dica são os aplicativos, né? A gente também ficar... Vou ser rápida, calma, já vi que seu olhar, tá chegando a hora. Tá, o aplicativo... vou selecionar alguns aqui que me chamaram a atenção. O marcador de frequência cardíaca, de variabilidade de frequência cardíaca, porque ele é bem fácil de usar, tá? Então, o que é variabilidade da frequência cardíaca? Eu vou explicar rápido. É mais ou menos a qualidade, é como o seu sistema nervoso autônomo está se relacionando, está se apresentando no seu corpo, tá? Então, a sua situação é o equilíbrio entre o seu simpático e o seu parasimpático. É entre o equilíbrio entre você estar pronto para agir e relaxado. Pronto para agir, pronto para relaxar. Tá? Isso tem bastante estudo, marcador com bastante questões de saúde. Então, o educador físico que não conhece esse termo, variabilidade de frequência cardíaca, também se familiariza. E ele é bem rápido, porque você bota seu dedão na câmera do seu celular e ele vê. Tá? Você fica 1 minuto lá com o dedão e ele vê. É super fácil. Outros aplicativos que me chamaram a atenção é um que você responde através de um questionário, se você está pronto ou não para fazer o seu próximo treino. Ele verifica os marcadores fisiológicos do seu corpo e te mostra se está pronto para o próximo treino. Não, você deveria... Tem um de amplitude de movimento, MyRoom, que chama, que para quem está fazendo treino à distância aí como a gente e por alguma questão quer medir os ângulos de mobilidade da pessoa... Então, assim, procurem, porque tem ficado mais comum esses marcadores. Tem um cara na Espanha que só ele tem 9 aplicativos. Legal. E ele tá lutando para cada marcador que a gente acha importante ter uma solução no aplicativo, tá? Por exemplo, para quem trabalha um pouco mais com atletas, chama Load Control, que é um aplicativo que controla a carga de treino, a carga interna, de como o seu atleta está respondendo à carga externa que você está dando de treino. Sim. Então, são exemplos de aplicativos por que eu botei esse tópico? Para a gente chamar a atenção de que coisas que a gente media ou perguntando ou fazendo testes presenciais, você pode usar hoje um aplicativo para medir. Legal. Por último, sexta dica, eram 5, mas vai ser a última, é rápido. Aplicativos de treinos. Rápido, calma. Só para mostrar para a galera que existem 3 grandes grupos de aplicativos de treino, tá? Só para a galera ficar ciente. O primeiro grande grupo são redes sociais que o leigo, o cliente, insere lá o treino dele e compartilha com outras pessoas. E vai se comparando. Por exemplo, o Strava é um exemplo disso. Então, eu corro, compartilho lá minha corrida, vejo lá quem correu no mesmo dia, converso com outras pessoas que fizeram aquela quilometragem, enfim. Então, redes sociais de pessoas dando a informação do seu treino. O outro grande grupo, simplesmente um aplicativo de treino. Eu entro, o aplicativo me apresenta o treino, tá? Eu recebo um treino. Sim. E um outro grande grupo eu compro um equipamento e ele vem com uma plataforma de treino. Vou dar um exemplo. Você compra um kettlebell. O kettlebell vem com uma plataforma de treino para você, te ensinando a treinar com aquele equipamento. E aquele kettlebell, ele tem aquilo que eu te falei, junto à tecnologia da inteligência artificial, para aprender com seus treinos e informar a plataforma. Isso tudo, pessoal, as marcas estão investindo nisso simplesmente porque elas querem saber quando você treina, como você treina, quanto tempo você treina. Né? Elas querem seus dados.
o maior dinheiro delas não vai vir vendendo um Querobel para você. Nem você pagando R$ 9,90 no aplicativo. Tá? A luta delas é para deixar aquilo mais atrativo para você colocar os seus dados lá. Se você tem um relógio como o da Garmin, por exemplo, que te informa tudo, imagina você conectando ele a um aplicativo. Olha quanto o aplicativo não sabe de você. Muito mais do que... Nossa, não consigo nem mensurar o quanto ele sabe de você. Com certeza. Então, esse grande resumo aí foi só para saber isso. Se você não tiver ciente disso, você vai estar um passo atrás, você não vai saber como usar isso a seu favor, você vai ser pego de surpresa, tá? Então, coloque na sua rotina de estudos mais esse tópico. E aí eu sugiro uma frequência, de repente até mensal, porque é muito rápido. Sem dúvida, tá? Com certeza. Foi rápida? Falei. Foi ótimo, você foi rápido, você encheu de informação, me deixou louca, deixou o pessoal louco, com certeza. Mas foi ótimo. Edma, eu vou pedir um favor, como tiveram muitos nomes em inglês, muita coisa nova, eu queria que você listasse, por favor, que eu vou jogar lá no grupo do Telegram para a galera pesquisar. Pediram dica também, você falou sobre uma série no YouTube que é sensacional, eu já assisti e vale muito essa dica para a galera, e tem outras coisas também. Então, pessoal, se você ainda não faz parte, hoje é o último dia da nossa maratona de aperfeiçoamento. Obrigada, Edma, por você ter disponibilizado. Eu falei que tudo que ela se dedica a fazer, ela faz bem. Olha aí. Obrigada a vocês. Obrigada pela semana incrível que eu tive. Para quem gosta de aglomeração, eu me senti muito aglomerada essa semana. E aí, pessoal, se vocês quiserem assistir todas as maratonas, eu sei que provavelmente vocês perderam alguma, entra lá no grupo. Tá? Coloca os seus dados lá para receber o link de todos os vídeos que vão ficar disponíveis. O grupo vai continuar disponível porque vira e mexe a gente vai jogar um conteúdo interessante lá, de acordo com o que a gente está estudando, de acordo com as novidades que estão aí no mercado, sempre com o objetivo da gente tirar essa cabeça de dentro só da nossa profissão. Olha quanta coisa a gente perde só por estudar as mesmas coisas. É importante ter o técnico? Muito. Mas a gente precisa abrir a mente para outras coisas. Tá? Então, Edna, muito obrigada por você estar disponibilizando. Obrigada a todos. Pessoal, obrigada, tá? A gente se fala lá no Telegram. Um beijo. Ju.